Fala, gente. Resolvi entrar um pouquinho mais cedo para responder algumas perguntas de vocês no tema finanças, ok? Então, vai chegando aí. Oi, Marli. Fala, Vitão. Bom? E aí, Ivens? Firmeza? Gente, resolvi entrar um pouquinho mais cedo. Fala, Roger. Para responder algumas perguntas de vocês antes de chamar o Bruno. Eu vi que tinha muita gente com algumas dúvidas e eu não consegui sanar todas elas nas lives anteriores. E como eu vou encerrar o ciclo de lives dessa semana hoje, eu queria abrir esse espaço para vocês perguntarem, tá bom? Então já, daqui a pouquinho, às 17 horas, eu vou chamar o Bruno para a gente conversar um pouquinho sobre generosidade, sobre finanças na Nova Aliança. Mas antes de chamar o Bruno, eu quis entrar mais cedo um pouquinho para a gente poder conversar, eu e vocês perguntarem livremente aí quais são as dúvidas de vocês quanto a esse tema, ou então quanto a algo que foi falado nas lives durante esses últimos dias, né? Vocês estão bem? Como é que tá aí? Tá tudo certo? O áudio tá bom? A imagem tá boa? Oi, Marisa. Vamos entrando, gente, vamos entrando aí, chama a galera. Eu já tô com minha xicrinha de café aqui, pra gente tomar um café junto. Rosana, Duda. Vamos lá, vamos lá. Vocês estão gostando, gente, das lives? Olha o Setoguchi aí. Vocês estão bons, gente? Meu xará. Quero conhecer você pessoalmente em breve. Fala aí, Wender, tudo bem? Tudo bom com vocês? Vamos lá, gente. Olha o Rafael aí. Rafael, de volta e meia, a gente conversa no direct também. Gente, manda aí, começa aí. A expectativa tá lá em cima, Roger. Hoje vai encerrar aqui essas lives, eu espero poder fazer mais. Eu queria poder chamar mais gente com uma ideia diferente da minha, sabe? Eu sou a favor dos debates de múltipla compreensão, né? Até porque essa conversa com pessoas que só concordam com a gente parece manipulação aí, não é, né? A gente só quer poder trazer mais riqueza e ponderação aí nesses assuntos. Ó, Gica, e aí, Gica? Tô explicando aqui pro pessoal que eu entrei um pouquinho mais cedo para poder responder algumas perguntas das lives anteriores nesse tema de finanças antes de eu conversar com o Bruno. Então daqui a pouquinho eu chamo o Bruno aí pra gente poder estar junto. Mas eu quero poder responder um pouquinho de perguntas do pessoal sobre finanças, tá? Sobre finanças, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem aí alguma questão que vocês já queiram colocar, tá aberto. Enquanto a gente não der o horário aqui das 5 horas, eu vou ficar respondendo pergunta. Então manda aí, gente, pode mandar nos comentários, ou então na perguntinha aí, aqui embaixo tem um menuzinho aí para você fazer uma pergunta. Então faz a pergunta aí que eu respondo, tá bom? O assunto é finanças na Nova Aliança, é generosidade, é dízimo, é oferta, é tudo que engloba essa temática. E aí eu quero saber qual que é a dúvida de vocês, o que ainda vocês têm como não muito bem compreendido, no que eu posso ajudar vocês a entender melhor. Manda as dúvidas aí. Daqui a pouquinho eu já vou chamar o Bruno. Obrigado, Gica. Tão incríveis as lives. Eu gostei também. Eu gostei das experiências que a gente teve até aqui. Foi interessante. Vamos lá. Primeira pergunta já chegou aqui para mim, já vou compartilhar com vocês. Devemos buscar dinheiro pelo nosso próprio esforço ou descansar na provisão do Pai? Eu gosto, Rafael, da compreensão complementar e não dualista. Eu descanso na provisão do Pai e por isso eu trabalho com toda a minha força para que eu seja bem-sucedido em tudo aquilo que eu empreender, ok? Então, buscar dinheiro, eu não acho que seja necessário.
mas com certeza o trabalhar, sim. O próprio apóstolo Paulo fala isso aos Tessalonicenses, ele fala, olha, aquele que não trabalha, então ele que também não coma. Então eu sou dessa pegada, eu descanso na provisão do Pai, eu sei que Ele é bom, eu sei que Ele provê, e justamente porque Ele provê, eu posso trabalhar, eu posso empreender, eu posso viver minha vida sabendo que o meu Pai vai satisfazer e vai fazer sobejar os recursos na minha mesa. Aqui nas perguntas, nos comentários, eu fiquei confuso da questão sobre riquezas e prosperidade. Uma das minhas inspirações é o Pablo Marçal. Faz a pergunta direto, assim, não tem como eu... riquezas e prosperidade. Faz a pergunta, qual que é a dúvida nesse tema? Ok, boa pergunta do Wender aqui, ó. Qual a importância de acumular tesouro e não na terra, né? Então, a importância é zero, né? Se você olhar para uma perspectiva eterna, não há importância alguma em você acumular tesouro aqui na terra. Inclusive, você provavelmente está citando algo que você leu em Mateus 6, né, que é Jesus ensinando sobre finanças. E ele fala para nós não acumularmos tesouro nessa terra onde a traça corrói, o ladrão rouba. Antes nós deveríamos ajuntar para nós tesouros no céu. Então, olhando para uma perspectiva de eternidade, acumular tesouro não faz o menor sentido, porque nada daqui levaremos, né? E a nossa moeda aqui é corruptível, ela é falha, ela é passageira. E se eu gastar então a minha vida com o foco de acumular tesouros aqui na terra, não faz sentido, eu estou desperdiçando minha vida, porque eu estou colocando, depositando tudo que eu tenho de valor, que é meu tempo, a minha energia, a minha saúde, em algo que não é eterno. Então é por isso que Jesus coloca essa comparação. Vamos acumular tesouros no céu, porque são questões para a eternidade. E aí você vai estar gastando a sua vida com realmente algo que vale a pena. A Shailane escreveu o seguinte, a primeira vez aqui, na minha opinião, a gente deve dizimar quanto quiser. As igrejas costumam dizer que é para Deus, eu discordo dessa fala, acho que não é obrigação em si semente, quem entende planta. Eu concordo com você, eu apenas preciso te ajudar a compreender que dízimo é uma quantia já pré-estabelecida, ok? Então, quando você vai para a palavra dízimo, Shailana, essa palavra é especificamente a 10ª parte, ou 10%. Então, quando você fala a pessoa deve dizimar quanto quiser, não faz nem sentido na parte da palavra, ok? Então, o dízimo ele é 10%. O que nós estamos ensinando aqui, o que eu tenho conversado com muitas pessoas, é que o dízimo em si é uma prática que foi institucionalizada na lei, ela foi praticada por Abraão antes da lei, mas institucionalizada na lei, e ela era uma obrigação muito bem especificada, ok? Quando nós falamos sobre uma justificação que vem mediante Cristo, nós estamos falando que toda e qualquer prática da velha aliança para nós passou, porque agora para nós há um novo e vivo caminho. E nesse novo e vivo caminho, onde eu encontro uma justiça de maneira diferente, eu sou justificado perante Deus de maneira diferente, eu sou perdoado de maneira diferente, o sacrifício é diferente, a aliança é diferente, as práticas financeiras também são. E quando a gente vai no Novo Testamento, nós não vamos ter menção alguma de dízimo. A única menção de dízimo é quando Jesus está dando uma advertência aos fariseus em Mateus 23. Quando você abre o Evangelho de Mateus, no capítulo 23, Jesus começa a falar com os seus discípulos e ele fala, olha, vocês estão vendo o que esses caras estão falando? Pois é, obedece tudo que eles estão falando mesmo, porque esses caras têm um discurso que é lindo, a prática deles que é péssima. E aí Jesus vem e começa a distribuir vários ais. Ai de vocês, fariseus, ai de vós, e num desses ais, Jesus fala sobre o dízimo. E ele fala o seguinte, olha, ai de vocês, fariseus, eu vou até pegar minha Bíblia, quer ver? Eu vou pegar uma Bíblia aqui agora. Minha Bíblia ficou lá na sala, deixa eu abrir aqui o computador. Mas a Bíblia fala o seguinte, né? Jesus fala o seguinte, ai de vocês, fariseus, que dão o dízimo do endro, da hortelã, do cominho, de todas as sementes, das hortaliças,
mas se esquecem dos preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé, se eu não me engano, que está escrito lá. E aí ele então pega e fala o seguinte, vocês deveriam estar fazendo aquelas coisas sem se esquecer dessas. O que Jesus está falando? Para vocês, fariseus, que querem se justificar mediante a lei, cumpra a lei perfeitamente. Tanto na questão do dízimo, quanto nos princípios mais fundamentais. Então Jesus não está falando que nós devemos fazer aquelas sem esquecer dessas. Ele está falando para os fariseus que buscam se justificar perante a lei, eles deveriam estar cumprindo tudo, e não somente o mandamento do dízimo. Então, como que funciona essa questão da contribuição nas igrejas locais e na vida do cristão hoje? Funciona de maneira espontânea, livre, de acordo com a proporção que o Espírito Santo coloca no seu coração. E mais importante, né, Paulo ele também fala por repetidas vezes que a contribuição deve ser de acordo, deve ser proporcional com a capacidade de cada um. Não faz sentido eu estabelecer uma proporção, digamos assim, igualitária a todos, porque ainda que seja proporcional, digamos 10%, digamos, vai respeitar essa diferença, mas talvez para uns 10% é nada. O cara tem um estilo de vida que é muito mais simples e ele poderia estar ofertando 30%, 40%, 50% do que ele tem. Ou seja, estabelecer para ele 10% é delimitar ou impedir a liberdade no espírito na vida dele. Então não existe mais um mandamento para você contribuir. Existe um mandamento para você amar. Esse é o mandamento que cumpre toda a lei, inclusive de acordo com Jesus e os apóstolos. Agora, porque eu amo, eu compartilho dos meus bens com os meus irmãos, eu compartilho com a minha igreja local, e eu faço com que aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos seja como uma semente, como ela mesma falou. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, isso. Aquele que pouco semeia também vai colher pouco, e quem planta muito, colhe muito. Então a oferta, ela tem várias formas de ser abordada, né? Uma delas é sim como uma semente, e que de fato nós podemos então compreender que se nós somos generosos, nós também iremos colher isso com abundância, né? É interessante, só pegar o versículo certinho, Mateus 23, que vai falar o seguinte, olha, aqui, Mateus 23, versículo 23. Vamos lá. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei, justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer aquelas coisas sem descuidar das mais importantes. Ou seja, o que Jesus está combatendo aqui? A incoerência, a hipocrisia e não o estímulo ao dízimo. A gente não pode distorcer, nem esquecer que Jesus está falando isso aqui para fariseus. Eu, graças ao bom Deus, não sou fariseu, porque eu não busco a minha justificação mediante a minha própria obra. Fariseu é aquele que busca a sua justificação perante Deus mediante as suas obras, ok? É aquele que acha que pelo seu bom comportamento será considerado justo. E nós não somos mais esses. Então espero que tenha ficado claro para você. Shailane. Minha igreja prega que é semente porque as obras, os encontros com Deus que a igreja promove têm um custo, mas dizima quem quer. Ninguém nunca me abordou cobrando, obrigando a devolver o dízimo. Ótimo, sem problema nenhum. O grande problema é que o dízimo ele não é compatível com um embasamento neotestamentário, ok? Então, Gisele, eu não estou falando contra as igrejas, eu estou apenas dizendo que, inclusive, o dízimo ele é uma prática que foi instaurada na igreja no ano de 545 depois de Cristo. Mais precisamente no concílio de Macon, ou Macon, dependendo de como você vai pronunciar. O que isso nos mostra? Que, na verdade, o dízimo, nos 4 primeiros séculos, quase 5 primeiros séculos da igreja, nunca foi uma prática. O dízimo nunca foi uma prática da igreja primitiva. Nem com os apóstolos, nem nos primeiros anos, nos primeiros séculos ali, com a instauração e o crescimento do cristianismo. O que se tem é que após a institucionalização da religião na história da igreja, né, no Império Romano, transformando agora
religião como sendo algo oficial do Estado, como se fosse um braço estatal, né, imperial no caso, não era um Estado, era um império, você vai ter então um conjunto de regras que precisa ser obedecido pelos cidadãos do Império Romano, independente do que eles crescem. Então a religião foi instaurada no Império e essa religião tinha um conjunto de regras. E quando que o dízimo entrou na igreja cristã? No ano de 545, quando você percebe que o Império Romano está passando por sérias crises financeiras e eles percebiam, por exemplo, que os padres, né, os bispos e o clero, que era estatal, que era imperial, estavam passando também por dificuldades e eles então decidiram cobrar. É como se o dízimo tivesse sido uma taxação de imposto. Criaram um novo imposto imperial, que no caso era direcionado somente ao clero, somente à igreja, que era parte do império, é isso que precisa ficar bem claro. E nós então propagamos essa tradição porque é a maneira mais prática, mais fácil de eu arrecadar recursos. Eu estabeleço o que tem que ser dado, eu falo isso aqui, é isso aqui que você dá, porque a Bíblia diz isso, e ponto final. Eu não explico muito bem as coisas, apenas falo que você tem que dar porque essa é a obra de Deus. E ok, sem problema nenhum, se você quer fazer isso, eu entendo, só não existe base neotestamentária para nós cobrarmos o dízimo ou estabelecermos uma mesma quantia, uma mesma proporção para todo mundo da mesma igreja, ok? Vamos ver o que mais de perguntas aqui. Mateus, tem como ter dinheiro, ser rico financeiramente andando no caminho de Jesus? Sim, com certeza tem como. Tem várias pessoas que são assim, ok? Não são poucas, não. Eu quero que você se lembre, inclusive, da Reforma Protestante. A Reforma Protestante teve cenários ali de ter pessoas extremamente ricas da nobreza sustentando irmãos e assim por diante. E hoje o nosso meio é a mesma coisa. Muitos empresários, muitos coachings que são multimilionários estão nos caminhos de Jesus, né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até porque nós não conseguimos julgar o coração, ok? Então, moleque mito, tem como ter dinheiro e andar no caminho de Jesus sem problema nenhum, tá bom? Deixa eu responder mais duas perguntas que vieram aqui. O que Jesus quis mostrar quanto ao pagar tributo quando pediu a Pedro para pegar o peixe na moeda? Simples, né? Que existem regras e questões humanas, sociais, políticas, econômicas, que nós devemos estar sujeitos. Nós estamos nesse mundo e porque estamos nesse mundo nós vamos estar sujeitos a esse tipo de contribuição. O que Jesus está falando é o seguinte: se existe um Estado, existe uma organização humana com relação ao ajuntamento social, então não esteja alheio a isso. Respeite as normas, respeite a lei, ande em conformidade com isso. Então quando Jesus fala para pagar, dá a César o que é de César, é o seguinte: fica tranquilo, que até mesmo para pagar impostos, até mesmo para ser coerente com a lei natural, Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Porque é isso que Jesus faz, ele manda pegar um peixe, dentro do peixe tem a moeda para pagar a tributação a César, né? Então, ao meu ver, é muito claro, Jesus ele reconhece que há um sistema vigente naquele lugar, mas que nem por isso nós devemos nos preocupar com dinheiro, ok? Tem mais uma perguntinha aqui que eu vi. Pedir sabedoria e discernimento para entendimento da palavra é o meu trabalho. Ajuda ou depende de mim? Não, com certeza pedir sabedoria e discernimento faz parte da nossa escolha, sim. Paulo orava constantemente, tá, Wesley? Paulo orava constantemente pelos irmãos da igreja, para que eles tivessem cada vez mais sabedoria, revelação e entendimento, discernimento a respeito de tudo, não só da palavra, né? Então, é óbvio que nós podemos buscar por isso e nós não precisamos buscar em pessoas, nós temos o Espírito Santo que pode nos conduzir de graça em graça nesses aspectos. Mateus, como o irmão... conheço, porque ela corrigiu aqui embaixo, né? O inspirar para criar. Conheço o irmão que diz que Deus não quer que ele enriqueça na terra. Deus falou que ele veio pela fé com a persistência. Ok, se ele acredita que Deus não quer que ele enriqueça, a fé é dele. Eu acredito que Deus quer sim enriquecer a todos. Inclusive, se vocês estiverem com Bíblia, abram aí em 2 Coríntios, no capítulo 9, que vocês vão ver isso. Quando a gente lê 2 Coríntios capítulo 9, a gente vai ver que
que Deus quer sim prosperar e enriquecer. Enriquecer, essa é a palavra, tá? Ter mais dinheiro, enriquecer a todos. Mas sempre o enriquecimento de Deus tem um objetivo final, que não é o enriquecimento próprio de si ou o acúmulo de finanças. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 10 e 11, é o seguinte: pois é Deus quem supre a semente para o que semeia, e depois o pão para o seu alimento. Ou seja, Deus supre a semente e o pão. Ok? É isso que ele está falando. Da mesma forma, ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Olha só, versículo 11. Em tudo vocês serão enriquecidos, em tudo, inclusive nas finanças, a fim de que possam ser sempre generosos, com a finalidade, com o intuito, com o objetivo, visando sempre ser generosos. Entenda de uma vez por todas. Eu acredito num Deus que é abundante, que é farto, que é o dono de todo ouro, de toda prata. Nós somos filhos desse Deus, nós somos herdeiros e cordeiros com Cristo, ou seja, nós pertencemos a um reino extremamente rico. E quando Deus nos faz prosperar e nós entendemos que a prosperidade é para nós, inclusive financeira, a riqueza financeira, isso é motivo de alegria, porque nós finalmente entendemos que o nosso Deus é rico e generoso. Então ele quer que sejamos ricos e sempre generosos. Então, não se esquece desse versículo, 2 Coríntios 9, 11. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. Ok? Bom, gente, passou rapidinho essas perguntas. O que é melhor, hein? Eu encerro essa live aqui e começo uma outra com o Bruno, ou já emendo aqui tudo e deixo essas perguntas e respostas diretão, hein? O que vocês acham, gente? Fala pra mim aí. Eu tenho que pôr meu óculos, gente, porque eu tô meio longe do celular. E aí, continuo diretão, só chamo o Bruno pra gente conversar ou começa uma nova live? Fala aí. Olha lá, tá lá. E aí, Bianca, tudo bem? A galera já tá precisando, prefere... Aí, vamos ver como é que vai ser. E aí, Bruno, você que é o convidado, o que você prefere? Prefere que eu derrubo essa e começo outra? Ou já vamos emendar tudo logo aqui, perguntas e respostas, já vamos com... a galera tá preferindo que emenda mesmo, ó. Vamos emendar, vou chamar o Bruno, vou chamar aqui, vou fazer direto, obrigado pela opinião de vocês, gente, vou chamar o Bruno aqui agora, meu parceiro. Vamos lá, opa, não, vou chamar pelo Reset Graça. Reset, pronto. Enviei solicitação para ele. Passou rápido, né? Perguntinha rapidinho, 20 minutinhos respondendo. Aô, Brunão! E aí, beleza? Eu tô bom, cara, e você? Tudo bem, graças a Deus, tudo em ordem. Bom demais. Gente, o pessoal tá falando aí que dá mais tempo de se eu derrubasse e começasse outra, mas eu não sei. O Instagram não tá me derrubando mais, não sei se é com todo mundo, mas não tá. Eu tô conseguindo fazer live com mais de hora aqui. As últimas lives eu fiz 1 hora, 1h20, 1h40 e não tive nenhuma perspectiva de ser derrubado, não. Então, nós vamos começar já, quer dizer, nós vamos continuar. Bruno, que alegria ter você aqui, meu companheiro. Que legal, eu também fiquei muito contente aí com o convite. Confesso que é a primeira live que eu faço. A Gica, que é a rainha da live aqui, então eu gosto dela. Mas achei Então, legal. a galera pediu o Reset Graça, né? E quando eu pedi a sugestão de com quem que eu deveria conversar, e os mais votados foram Pablo Marçal, Reinhard e Reset Graça. Ficou em terceiro lugar vocês aí, a galera querendo muito que a gente conversasse. E eu imagino que quando o pessoal pediu, a Gica até falou comigo assim: não, Matheus, esse assunto é bom, mas eu vou deixar essa bola, essa batata, eu vou jogar pro Bruno. E ela jogou. Fala, eu fico aqui nos bastidores. Ela falou, agora. Eu falei, então vamos embora, vamos conversar lá, que legal. Legal demais. Então, eu fiz uma sequência, né, de lives
sim. com algumas pessoas. Ontem foi com o Sérgio, talvez tenha sido a que deu um pouquinho mais de polêmica, porque ele é bem enfático em algumas coisas. Mas eu concordei, a conversa foi muito boa. Na quarta-feira eu fiz com o Vitor, na quinta com o Reinhard e ontem com o Sérgio. Legal. E o objetivo, Bruno, eu tenho percebido, na verdade, uma confusão muito grande no meio dos cristãos com relação à oferta, a ser generoso, o que é ser generoso, e justamente porque as pessoas. Deixa eu desativar os comentários aqui para não ficar atrapalhando isso. Tá. Justamente porque as pessoas elas têm uma mentalidade muito fechada, Bruno, e pelas tradições, digamos assim, da igreja evangélica, a gente foi muito ensinado que ser generoso é ser generoso só no prédio da igreja. Eu tenho que dar dinheiro para o pastor, para uma liderança, para uma obra local, né? E se eu não estou contribuindo com uma obra local ou com o lugar que eu frequento, eu estou sendo desleal, desonroso, e que eu não vou conseguir prosperar, e vários. Aí, obviamente, eu não quero nem comentar sobre esses devaneios, eu vou chamar de devaneios, essas loucuras que se tem por aí, de falar que se você não dá dízimo, você vai ser amaldiçoado e tal. Eu queria só que a gente conversasse um pouquinho sobre essa questão de, na prática, um cristão, né, eu, você, no dia a dia, Gica, o que é ser generoso de fato? Tá. Porque se nós estamos falando que não é basicamente, não é meramente ir para uma igreja, dar dinheiro para a igreja, o que é ser generoso? Tá. A Gica acabou de vir aqui e falou que a pergunta não tá tampando, não dá para enxergar eu. Falei, então tá bom. Então ela falou que a pergunta... E tem uma pergunta aqui ainda, então peraí, deixa eu ver aqui. Não tá aparecendo para mim não, deixa eu arrancar aqui a pergunta. Pronto, arranquei. Ô, Matheus, eu começo conversando aqui com você, que eu vou vai ficar mais fácil para eu me entender como uma live, pensando só que eu tô falando com você aqui, tá? Então, beleza, fechado. Eu não tenho essa habilidade e tampouco faço isso com a destreza que você faz. Então, assim, a minha formatação já veio nesse sentido de que a gente tem que fazer aquilo o que a gente sente de verdade no nosso coração. Então, Boa. quando eu penso em como que é o Espírito Santo falar com a gente, nada mais é para mim do que isso, do que a gente fazer aquilo com prazer, com alegria e sem esperar nada em troca. Essa é a base do dar as coisas ou de ser generoso. Para mim é isso. Então, essa generosidade, ela tem que ser natural, primeiro ponto, natural, te fazer, de se sentir isso como te fazendo isso bem, e ela não depende de algo em troca. Então, essa é a minha... Então, toda vez que eu falo, e aí eu acho gostoso eu ter a Gica aqui comigo, porque ela embasa o que às vezes eu falo ou onde eu chego, né? Então, quando você vê também, da mesma forma. Então, eu crio alguns conceitos e eu converso com Deus e eu falo, Gica, faz sentido isso? Tem um embasamento bíblico aqui? Ela fala, tem. Ou não, eu estou indo contra o que eu estou sentindo e querendo agir, né? Ela fala, não. Então, a generosidade, para mim, ela tem que ser feita dessa forma. Ela tem que ser feita leve, com vontade e com disposição. Então, o que eu nunca vivi foi essa generosidade, ou dentro da igreja, ou dentro de instituições. Eu nunca vivi isso. Eu vi isso pela Gica, pela vida que ela me apresentou dentro da igreja, eu digo na caixa mesmo, né? A igreja sim. Instituição. Isso. Então, eu não entendia esse formato de generosidade. Entendi aquela que a gente sente, que a gente faz com alegria e que a gente aumenta a cada dia quando você pratica ela, né? Então, essa generosidade é aquela que não eu não falo apenas de generosidade no sentido de dinheiro, né? Então, lógico. Então o que eu sempre digo para os amigos é o que você tem de melhor, né? O que você foi capacitado, o que você oferece de melhor. É só o dinheiro? Não. Para mim, o que vale mais na minha vida hoje é tempo, não é nem dinheiro. Então, eu dedicar tempo para alguém hoje, vamos falar assim, né?
como você faz hoje, você dedica tempo, você dedica sua vida para as pessoas, que é maior generosidade do que você dedicar isso a outras pessoas. Então, assim, a palavra generosidade só é atribuída a dinheiro. Eu não acho isso. Eu acho que o dinheiro faz parte e ele é importante. Mas a generosidade de pessoas, com tempo, com disponibilidade, com ajuda, com amor, com direcionamento, com afeto, com entender os problemas, esse aí também é uma que a gente Boa. tem que seguir, né? Eu acho interessante a gente, você falando sobre essa questão de que não se resume a dinheiro. Eu acho que essa é uma das barreiras que muitos cristãos ainda não conseguiram ultrapassar. Que quando se fala sobre oferta, sobre generosidade, sobre contribuição, tudo que vem na cabeça do cara é dinheiro. A gente meio que transformou a vida espiritual, cara, em algo que é tipo assim, não, eu vou prosperar, então na minha cabeça eu vou ter mais dinheiro e aí eu vou conseguir dar, e aí a gente se esquece da questão de amar ao próximo, que é ser generoso, de cuidar, de abrir a casa, de poder disponibilizar um tempo, como você está falando. Falou, vem aqui para casa, vamos tomar um café junto, vamos comer junto, né? E você começar a compartilhar da sua vida, isso é ser generoso. Isso, para mim, é um formato de realmente ser generoso e dar a outra pessoa, e compartilhar, e dar. Isso, para mim, que é ser abundante. O dinheiro faz parte, ele é importante e ele tem que ser feito também dessa maneira. Mas o tempo, a direção, o amor, isso aí é o que eu menos vejo. São pessoas que menos se doam, né? Então, esse tempo... E o grande problema de quando a gente reduz generosidade a dinheiro é que aí a única coisa que a gente não vai ser é generoso. Porque o nosso tempo vai ser para ganhar dinheiro, a nossa cabeça é para ganhar dinheiro, a nossa preocupação é dinheiro, e aí acabou. Então eu não converso com as pessoas, eu não me preocupo com elas, eu não dou minha atenção, não dou carinho, não dou afeto, como você estava falando, eu não disponibilizo o meu tempo. Por quê? Porque eu quero ser generoso, eu quero ser próspero, então eu vou ganhar dinheiro. Sim. Aí lascou. Aí lascou. Então, primeiro ponto, em qualquer coisa da nossa vida, eu acho que para ser generoso, Matheus, vou dar o que eu penso como vida. Você primeiro tem que ter aquilo em abundância. Boa. Então, você consegue ser generoso se você não sente pleno naquilo, ou você não tem aquilo como uma prática. Então, vamos falar assim, como você vai ser generoso no amor se você não consegue amar o seu próximo, sua mulher, sua esposa, seus filhos, seus amigos, seu local de trabalho? Como ter generosidade se você não é pleno ou está num caminho de acontecer, né? Então, eu não sou pleno em nada, mas eu estou caminhando para isso. A gente está num estado que pode ser melhorado, é isso que eu digo. Então, quando generoso, quando você pratica, quando você tem aquilo bem definido, e você pode ser generoso. Então, isso é em todas as áreas, inclusive no dinheiro. Então, você vai no pouco, no muito, aquela história sim, né? Então, eu já vi igrejas que falam isso. Você tem que ser generoso no pouco, no muito. Você tem que ser a todo tempo, né? Então, no momento que você está vivendo, por exemplo, no dinheiro, a gente sempre quer ganhar mais. Eu vejo isso como uma prática do capitalismo, né? Sempre quer ganhar mais. E a gente sempre tem oportunidade de ajudar outras pessoas. Não importa se é ou pouco, mas vocês têm que estar praticando aquilo, né? Então, vocês têm que estar ganhando dinheiro para você ajudar pessoas. Então, você tirar dinheiro de casa, de uma família, para falar ser generoso numa igreja só por conta de obrigações, para mim também não faz sentido. Não faz sentido. Né? Então, você não está no seu potencial máximo ali naquele período e você está passando para frente. Então, você está com problema de dinheiro em casa e está sendo generoso porque é uma obrigação. Faz sentido isso, Matheus? Também não faz. Não faz o menor sentido. Esse primeiro ponto é muito bom, Bruno. Eu anotei aqui, ó. Não existe generosidade quando se tem obrigação. Sim. Então, eu nunca vou ser generoso se eu sou obrigado, por exemplo, a amar. Sim. Se eu sou obrigado a contribuir financeiramente. Se eu sou obrigado a abrir minha casa. Sim. Então, o primeiro aspecto que eu acho que é muito bom para o pessoal, agora estendendo, mas a conversa é só nós dois, pode ficar tranquilo, a conversa é só a gente. O primeiro ponto que eu peguei aqui é isso: não existe generosidade se existe obrigação naquilo. Se eu sou obrigado a fazer alguma coisa, acabou. Eu nunca vou ser generoso naquilo. Eu não vou ser generoso. Sim.
E é isso eu acredito fielmente. E aí sim que você encontra com você mesmo e você decide se você é livre ou se você está seguindo algo por imposição, né, Matheus? Então, Exatamente. essa é uma liberdade que você encontra, que você pode fazer realmente aquilo que você acredita, que o Espírito Santo. E aí que tá, o Espírito Santo não está disponível para a gente e a gente não tem acesso a isso. Isso. Então, é uma conversa assim que você fala. E aí, o que eu faço agora? O que eu quero fazer? Então, se você é livre, você vai dar tudo, você vai pegar lá e vai falar, toma tudo, toma meu tempo, toma meu dinheiro, toma meu amor, toma tudo. Se você não está disponível, aí Isso, você não é o e momento, o- não. exatamente, o mais legal é isso, é que se não existe, exatamente porque não existe uma obrigação, é que o Espírito Santo encontra uma liberdade para me levar a fazer. E é isso que É eu peço porque. para Deus, é exatamente isso. Que Ele me guie, que eu seja Isso. usado da forma que eu me sinta confortável, feliz e que Ele fale, é isso que eu quero de você. Entende? Então, isso não é obrigação. Isso é algo que a gente fala, é isso que eu quero. Se aquele momento você não quer fazer isso e as pessoas vêm fazendo obras, né, de Uhum. generosidade para alcançar algo, de nada vale, né? De nada Não vale. faz sentido. É porque a gente esquece, Bruno, muitas vezes, assim, do tanto que as coisas se tornaram assim. A gente parou de pensar. A minha sincera opinião sobre esse assunto é isso. É que Sim, as pessoas pararam de pensar sobre isso. sim. Não parou mais para ler a Bíblia, para perguntar para o Espírito Santo, para se questionar. Pera lá, por que, que eu dou isso que eu estou dando? Por que, que eu faço isso que eu estou fazendo? É porque mandam eu fazer ou porque há um ímpeto em mim, né? E isso entra no modo automático, né? Isso. E geralmente, nesse modo automático, o que eu percebo é que essas coisas não crescem, Matheus. Então aí É você verdade. tem essa generosidade, seja, e aí eu falo em tudo, em tempo, em amor, em direcionamento. Eu gosto muito dessa questão de tempo para direcionamento, né? Eu vejo que as pessoas não perdem tempo para direcionar outras pessoas, para ajudar, para dar uma palavra. Isso é amor, isso é direcionamento. Eu tenho muitos amigos que são generosos, que pessoas que são, mas eu gosto do formato de vem cá que eu vou te ajudar, vem cá, senta aqui, vamos te direcionar, certo? E isso é um formato que você está doando algo para pessoas, não é só dinheiro, né? Mas voltando, então, sempre que é por obrigação, não cresce. Eu vejo que não cresce. Então, Não pessoas cresce. fato de coração, seja em todas essas esferas, inclusive dinheiro, isso aumenta. E aumenta de verdade. Você vê que louco isso? Então você vê pessoas que fazem com amor, porque aquilo queima dentro deles, isso aumenta. Então aqueles que doam dinheiro com amor, não por obrigação, então, daqui a pouco estão doando muito mais. Porque aquilo lá é verdadeiro. Aquele que dá com obrigação, na generosidade da igreja, porque tem que ser dado, é difícil eu vou É. falar isso você vê com escala. E falar assim, caramba, que generosidade linda, era 10, 20, 30, 100, agora é 200. Não, pode ser que vai continuar dando os 10, os 15, o resto da vida, mas é generoso. Então é legal isso, né? Como Deus opera nisso. A generosidade de coração, ela vai aumentar, seja aquilo que você está doando. Se é tempo, se é dinheiro, se é amor. É interessante demais, Bruno, porque quando a gente fala que aquilo que é fruto de espontaneidade cresce e aumenta, vai totalmente de encontro com o princípio básico da espiritualidade, que é o seguinte: se nós somos guiados pelo Espírito, então é o Espírito que cada vez mais vai Sim, se encarregar perfeito. se manifestar de todas as formas, inclusive na multiplicação de recursos financeiros. Então, a gente que conhece o Ryan mais pessoalmente, né? Cara, é absurdo ver que há 5 anos atrás o cara não tinha absolutamente nada na conta bancária. Hoje ele administra uma rede de orfanatos, né, de abrigos e de creches, com uma conta bancária milionária. Por quê? Porque o Wright fez propaganda? Porque ele é bom do marketing? Porque ele conseguiu investidor? Não, velho. Porque ele deixou o Espírito Santo queimar no coração dele, como você está falando. Que louco O isso. negócio é espontâneo, É queima espontâneo. nele, ele se dispôs a fazer, e aí agora deixa que o resto Deus se encarrega de fazer. A Legal. equipe Deus manda, o dinheiro Deus manda, os recursos, o tempo, tudo, tudo. A única coisa que eu preciso é me colocar disponível para fechar os meus olhos para o que está ao meu redor, fechar os meus olhos para as ordenanças e os mandamentos que são humanos, querendo ou não, são humanos, e eu vou ouvir a voz do Espírito.
Perfeito. Quando o Espírito Santo coloca, eu falo isso na minha casa, Bruno, eu sempre gosto também de dar esse exemplo prático meu e da Bela. Eu sempre aprendi muito, desde muito cedo, essa questão, como você gosta, né, de chamar as pessoas e tal. Eu me identifico muito com isso. Então, a minha casa sempre foi ainda é uma casa muito aberta. Sim. Muita gente vem aqui. E eu sempre falo isso, gente, eu não sou rico, não. Eu não sou multimilionário, não. Eu pago as minhas contas normal, igual todo mundo. Moro aqui de aluguel, tranquilo. Minha renda fixa, aqui, minha renda mensal aqui gira em torno de 4.500, 5 mil reais. E eu tô sempre fazendo churrasco, trazendo gente aqui, e vamos tomar um café, vem jantar aqui em casa, vamos conversar. E Bruno, uma coisa eu posso assim, garantir para você e para o pessoal que está aí acompanhando a nossa conversa. Nunca faltou nada aqui na minha casa. Nada, absolutamente nada. Você Muito sabe, pelo contrário. eu vivo, Muito pelo contrário. Deus, o dinheiro, o nosso coração não mora no dinheiro, né? Então vamos Isso. falar, a primeira coisa é isso, né? Então a gente vive numa vida de loucura, de trabalho, eu sou empresário, eu trabalho, tem vários negócios diferentes, trabalhei a vida inteira e sempre não tive o foco no dinheiro, mas sim em crescer, e isso é importante, né? Mas como isso Uhum. é feito, sem que a gente perceba, as coisas vão aumentando, vão crescendo, vão se multiplicando, vão aumentando. E isso por quê? Eu tenho certeza que é esse cuidado e essa generosidade que vem de Deus, que vem do Pai. Uhum. Então, esse Uhum. canal de vai lá, filho, continua, é muito gostoso você fazer parte disso. E essa generosidade aumenta com isso também, né? Então, eu vejo Exatamente. que aumenta. A gente às vezes esquece de coisas que são. É porque a gente vê, né? A gente vê algumas pessoas de longe e a gente acha que a riqueza de alguns, a prosperidade que Deus está dando para ela de maneira miraculosa, quando na verdade esse cara, por exemplo, pode estar se matando de trabalhar. E ele não mostra isso. Assim Sim, como a gente vê outras pessoas, até mesmo no mundo, né, a gente vê empresários super bem-sucedidos, a gente fica sem se entender, ou sem entender como que essas coisas acontecem. Mas eu queria lembrar isso nessa conversa nossa. Nós não somos contra a riqueza, a multiplicação de recursos, nada disso. A sim. gente só sabe que existe uma forma de nós desfrutarmos disso, desfrutarmos de uma abundância de recursos financeiros, sem que a nossa vida seja gasta ou que o nosso tempo, a nossa energia seja para ganhar dinheiro. Exatamente. Ó, eu tenho isso comigo. A primeira coisa que eu acredito na questão de dinheiro é que todos nós temos que ganhar dinheiro, Matheus. Então eu sou Boa. o cara do contrário do que não sei nem o que estão falando por aí ou como vocês, mas eu sou o cara que fala, sim, é importante que o cristão, que um cara pai de família como você aí agora, parabéns, Falei lá, valeu. você, Obrigado. você vai sentir um amor bem louco agora, viu? Ó, quando eu penso nesse amor aí, a gente fala, putz, dá para entender mais um pouquinho do que é o amor de Deus, é mais um pouquinho, porque é um amor muito louco, né? Então eu tenho 3 filhos aí, vocês sabem, É, e é meio muito doido isso. Mas eu acho sim que a gente tem que ganhar dinheiro. E nós viemos sim nessa terra para vivermos como os reis, e hoje a gente está numa sociedade que é baseada que tem que ter dinheiro. Ele é um instrumento ainda para a gente, né, na vida nossa. Então dá para ter, e não um baita instrumento, né? é isso aí. A gente não pode ter dinheiro, não. Ao contrário, a gente tem que ter dinheiro. E eu sinto cada vez mais que a gente, como cristãos, e para ter voz em todas as esferas, a gente pode sim e deve ter dinheiro. Eu não estou falando que é uma obrigação e que todo mundo só tem que buscar o dinheiro, mas sim, nós temos que ter dinheiro, ter sustento, ter provisão, ter como ajudar os outros, ser próspero, defender aquilo que a gente acredita, e o dinheiro faz parte disso, né? Então, Verdade. é um ponto, né? O dinheiro a gente tem que ter e tem que procurá-lo para achar. Mas a gente não pode entregar nossa vida e nosso coração em busca desse dinheiro. Esse é o Isso, problema. Você isso. entregar sua disponibilidade, seu tempo, sua família. Para mim, quando eu falei para você que o principal para mim é o tempo, a disponibilização do tempo é essa. Porque a disponibilização do tempo hoje eu quero ter comigo e com a minha família. Deus é todo momento. Então eu não sou daí Uhum. é A gente só não fica espiritualizando esse negócio, não. Para com isso, né? Deus é todo momento. Deus ele é o primordial, ele tem que estar todo momento ali em todos os lugares
todas as áreas da nossa vida, ele faz parte já, né? Ele faz parte de mim, cara. É o Espírito Santo e eu. Então, assim, eu não fico. Então, primeiro, a gente tem que ter dinheiro, a gente tem que buscá-lo, mas sem entregar a nossa vida, sem entregar a nossa família, nosso tempo, nossa disponibilidade. Mas eu não sou. Vou falar para você aqui que a gente não tem que ir atrás desse dinheiro, a gente tem que ir sim. Eu acho importante. Sim. Eu acho É, importante. os cristãos às vezes ficam confundindo, né? Eu tenho a perspectiva que eu vejo o mundo cristão é dos extremos, ou é 8 ou é 80. É isso. Então, ou o cara é louco por dinheiro e ele transforma até o evangelho em produto para vender, para ganhar dinheiro, ou então, não, ele é franciscano. Não, dinheiro é do demônio, esse negócio de dinheiro não presta, porque não sei do que, porque Jesus não é rico, porque não sei do que lá. Então você vai ter sempre, parece que só esses extremos. Quando, na verdade, as pessoas parece que não entenderam, né? Você pontuou perfeitamente o que está acontecendo e às vezes eu nem percebi isso. É isso. Ou é nada, você não precisa de dinheiro, ele não serve para nada, ele é a raiz do mal, ele vai te levar para sei lá para onde, ou é muito, só tem que ganhar dinheiro, é só dinheiro, você é próspero, deu tudo, vai lá, pega o dinheiro. Não, cara, ele é uma das bases nossas. O dinheiro faz parte, porque se você tem tudo e não tem esse dinheiro, também é complicado. E a questão do dinheiro, ela é subjetiva de acordo com sua mente também, Matheus. Existe. Exatamente. Cara, eu acho que eu tenho um certo nível de prosperidade, aí eu olho para um outro cara, ele tem um outro nível, ele acha que eu não tenho nada, e eu olho para um outro mega bilionário e falo, cara, você não tem ideia do que é dinheiro. E aí um outro olha para mim e fala, nossa, que legal isso. Então, assim, ela é subjetiva. O importante Totalmente. é em que Totalmente. você está dentro, né, da sua vida e se você está feliz e satisfeito com isso aí. Você está pleno nesse momento, né? Que Exatamente. não é o dinheiro que te Eu, move, o coração não está nele, né? isso. E eu gosto de acrescentar até um aspecto a mais com relação à subjetividade de recursos, que é você tem capacidade administrativa? Gente, Você consegue administrar muito dinheiro? Porque se você não consegue, para que você quer muito? para que você quer tanto? Para que você quer muito? Então, teve esse dia atrás, um cara veio conversar comigo e tal, ele me viu falando um pouquinho sobre dinheiro e falando que eu tinha um estilo de vida simples, que eu estabeleci o meu custo de vida em X e que o que eu ganhava acima desse meu custo, desse meu padrão de vida ali, eu ofertava. Aí o cara pegou e falou assim, Matheus, você acha que é muito eu estabelecer como custo de vida R$ 200.000? Aí eu virei para ele e falei assim, cara, não, eu sei Não, lá. Eu não sei qual que é a sua vida. Eu não sei como é que você vive. Eu não sei onde você mora, com quem você mora, quantos filhos você tem, qual que é a sua cabeça, a sua capacidade administrativa. Eu não sei nada sobre você. Aí eu virei para ele e falei o seguinte, olha, a única pessoa capaz de definir verdadeiramente se faz sentido ou não ter um custo de vida ou ter uma arrecadação de 200 mil mensal é você e o Espírito Santo. Espírito Santo. Você com a sua esposa, no caso ele é casado, então você com sua esposa primeiro, obviamente, porque tem que estar em linha isso aí, e o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está te incomodando, você está exagerando, você tem que melhorar, você tem que reduzir o seu custo de vida, o seu padrão de vida, então reduz. Mas se não, se o Espírito Santo está te falando, vai, aproveita, compra uma casa maior, um carro maior. Quem sou eu para começar a delimitar agora, Bruno? Acho que não faz Quanto sentido. que cada um pode. Como que eu vou delimitar? O que cada um tem que receber, cara? Não faz sentido isso. Não faz sentido. Eu acredito de verdade que a gente tem que buscar sim o recurso, que a gente não tem que se entregar totalmente a ele. Isso é a maior verdade. Que não pode ser o nosso foco, o nosso alvo não é o dinheiro, ele longe de ser disso. A gente trabalha, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer o nosso papel como homem da casa, como um pai de família, que é ter o sustento, ter segurança, ter a provisão para a nossa família, buscar patamares maiores em termos de dinheiro que vai te gerar algumas coisas a mais na sua vida, como conforto, como estabilidade, Sim. como posição para alguma coisa, isso vai gerar. Cada dia mais eu acho que a gente tem que buscar isso sim. E isso estar disponível e a serviço do seu coração. Isso é estar a serviço do reino. Porque nós somos os reis em vida aqui, nós estamos reinando em vida. Então, a serviço do reino é a serviço do que a gente achar e queimar no nosso coração. Então eu quero sim que tenha mais provisão e peço sim que Deus me use de uma forma maior ainda para fazer as coisas que ele julga necessário e que vai fazer sentido para mim, entende? E isso sim faz parte da generosidade. Então, Exatamente. a gente tem um projeto aqui, são coisas que a gente... Então, aquela coisa de também não mostra, é verdadeiro. A gente tem um projeto que a gente toca aqui com crianças carentes e a gente
banca o projeto, vamos falar assim, né? Aluga a casa, Uhum. paga tudo tal. Cara, é uma alegria tão grande poder fazer um negócio desse, Matheus. É uma Uhum. tão grande. Hoje eu não disponibilizo meu tempo lá. Eu gostaria de fazer isso. Só que como eu sou meio chorão, meio de manteiga derretida, aí tem 50 crianças lá, toda vez que eu vou lá, eu volto de ponta cabeça, cara. Eu fico chorando lá até desidrato. Então, eu ainda não posso fazer isso. Eu acho que uma hora eu vou conseguir, né? Mas é tão gostoso você sentir que aquilo está sendo usado para transformar vidas, principalmente de crianças, que é o que a gente gosta mais de fazer por essa, né, pelas crianças, que a gente está sabendo, está moldando e formando pessoas de um jeito diferente, né? Uhum. E é tão gostoso. E poder falar assim, vai ampliar isso, como o Reichert tem aí os projetos dele. É muito gostoso isso. É muito saber que a gente está dentro de uma missão que é do céu, né? Entende? Então, isso sem dinheiro, dá para fazer? Dá, muita coisa, e com dinheiro. Acho que fica melhor. Vamos fazer com dinheiro. Então, Exatamente. por que não, falar que o dinheiro é importante? Ele é assim. Ele é Lógico que assim. é importante. Ele pode. Inclusive, poucas pessoas sabem disso, mas Jesus, o próprio Jesus, né? Primeiro que se você ler lá em Lucas 8, você vai ver que Jesus ele tinha um grupo ali de mulheres que sustentavam o ministério dele, porque algumas pessoas não sabem disso, mas culturalmente falando, quando um rabi escolhia os seus discípulos, o rabi era responsável por arcar com os custos daqueles seus discípulos. Ah, não Então sabia. pensa, pois é, então pensa agora, Jesus está andando lá, é ele mais 12, cara, são 13 negros. E Pô, a tem uma. faixa etária, é uma faixa etária ali, ó, de 16 a 28 anos, os caras. Come igual uns boi. Então pensa o tanto de recurso você não tem que ter para poder sustentar esses caras andando de cidade em cidade. Arrumar casa, arrumar comida, arrumar bebida para esses caras, em tudo que é canto. Então Jesus, primeiro ponto, ele tinha pessoas que ajudavam financeiramente a sustentar essa obra. Segundo, o próprio Jesus fala mais sobre dinheiro, mais sobre recursos, mais sobre essa questão de finanças e tudo que está vinculado a isso, do que sobre salvação, do que sobre Olha, inferno, do que sobre fé. O assunto mais falado por Jesus, se você pegar os evangelhos, é dinheiro. E, e por que Jesus fala isso? É como se a gente estivesse ignorando o que está lá. Jesus fala porque faz parte da vida do cristão recurso financeiro. E nós não deveríamos ter medo e não de pode ter. ter essa alienação com relação a isso. Não precisa ter essa. Exatamente. Não é um tabu falar de dinheiro, de que nós vamos ser prósperos, que nós temos que ser prósperos, que isso já é uma realidade em vida. Prosperidade, e para mim, prosperidade, de novo, não é dinheiro. Eu vivo no meio de pessoas prósperas financeiramente e com vidas destruídas, com casamentos, com filhos, com cabeças destruídas, principalmente, com almas destruídas, cara. Vamos Uhum. verdade, e eu já escutei isso de algum pastor, não lembro quem foi, que a prosperidade, ela está associada com outras coisas, uma prosperidade de felicidade, de alegria, de amor, Contentamento, né? contentamento, de compaixão, que é melhor do que ter uma vida que você se sente com tudo isso que eu estou falando, e tem um dinheiro junto, que tem uma prosperidade financeira. Então, a prosperidade não é só financeira, mas ela faz parte. E ela, sim, é um alvo de nós cristãos. Eu acho que é um alvo também. Lógico. Nós temos E que... sabe, não, o que eu fico mais impressionado, Bruno, assim, o que me deixa triste, sinceramente falando, é que no mundo você tem investidores Uhum. multimilionários, caras bilionários, que já entenderam a importância do recurso financeiro e não se venderam ao ganho desenfreado. Os caras só entenderam, velho, isso aqui é um recurso, isso aqui é um instrumento. Eu vou continuar desfrutando da minha vida, eu vou continuar vivendo uma vida boa, só que além da vida boa, agora eu vou ter para dar com pau, dinheiro assim, ó, para fazer o que eu quiser, para poder mexer com o que eu quiser, para poder ajudar quem eu quiser, a hora que eu quiser. Os caras já entenderam. Eu tenho muitos amigos que estão começando a mexer com investimento em bolsa, não sei do que, mercado, eu não entendo nada disso. Sim. Mas por causa disso, começou a aparecer para mim muitas publicações desses tutores, né? A galera que quer aprender, a galera ensinando a mexer com bolsa. E aí eu vi um post um dia para trás que eu achei muito interessante. O cara falou o seguinte, olha, cortar o cafezinho, as férias em família, o jantar com a esposa, e acho que ele falou um negócio assim, e trocar o carro a cada 2 anos não vai te fazer um investidor melhor, te faz um cara mais chato.
Uhum. O cara falou de jeito, só te faz alguém mais chato. Sim. Aí ele conclui o post falando assim, ó, aprenda a desfrutar enquanto você prospera, enquanto você aumenta os seus recursos. Eu, Então até o mundo já percebeu que egoísta. existe uma forma. Que legal. E é verdade. Como a gente, é, eu acho que em muitas áreas da nossa vida parece que não tem fim, né? E aí sim é algo preocupante, porque o não tem fim, eu acredito que tudo não tem fim. A gente está sempre evoluindo, seja em todos os aspectos da nossa vida. Mas o caminho que tem que ser gostoso, né? É esse aí, Hum, desse caminho. Hoje eu não estou no patamar financeiro que eu quero estar daqui X anos, mas não quer dizer que hoje eu não esteja feliz e completo e cheio por conta do que eu estou vivendo hoje, na realidade que eu estou hoje, seja financeiro, no amor, em tudo mais, ou no conhecimento da palavra de Deus. Hoje eu estou feliz e quero sim sempre aumentar. Né? Então, esse caminho que tem que ser. Ah, não, eu vou ser só feliz quando eu alcançar X de dinheiro. Quando eu só conseguir minha casa, meu carro, aí sim eu vou me sentir pleno, feliz e vou começar até a ser generoso. Não faz sentido, né? não faz sentido. Eu conversei isso um pouquinho com o Ryan. O Ryan falou exatamente isso que você acabou de falar. Ele falou o seguinte: olha, o segredo da vida cristã é justamente a gente aprender a descobrir sobre felicidade, sobre contentamento, sobre prosperidade quando a gente não tem nada. Tem, que legal, Porque hein? porque aí a gente vai conseguir desfrutar quando tiver tudo. Quando Então, tiver tudo. quando eu. E é isso, é no caminho, Exato. gostoso, é no caminho. E eu venho percebendo isso cada dia, que é no caminho que a gente vai se descobrindo e entendendo o que a gente realmente é. Porque você aí Uhum. não é aquilo que você deseja, mas você já se sente bem, pleno, feliz, amável, e entende? Então é isso em todas as áreas faz parte da gente estar completo no caminho, buscando a Jesus. Eu estou no caminho. Assim como você fala, eu quero ter mais experiências, eu quero viver mais, eu quero, mas eu estou no caminho. E obrigado, Jesus, pelo entendimento que eu tenho até agora. Obrigado por Isso. tudo que você já me proporcionou de vida, de dinheiro, de felicidade, de amor. Eu só falo das coisas boas, eu esqueço tudo que é ruim, cara. Isso é uma coisa que Deus já me deu. Eu falo, obrigado, me põe mais isso, porque eu não Isso. lembrar das coisas ruins. Eu só penso assim, e sua vida, como foi? Só foi lindo, só foi coisa mais linda do mundo. É o que eu vivo hoje, entende? É isso aí. Então, E, assim, e é gostoso é o caminho, cara. A gente é, tira lá é, em cima, é inter- divertir até chegar lá em cima. E lá em cima exatamente. Exatamente. O que eu gosto sempre de lembrar, o Bill Johnson fala muito sobre isso, o próprio Victor tem recentemente falado bastante sobre essa questão também, que é o seguinte: espera lá, por que eu preciso esperar chegar no céu para desfrutar da vida? Por que eu ó, não posso trazer a vida celestial para cá? Matheus, eu penso muito isso. Eu não. Ó, é gostoso conversar com quem tem conteúdo da Bíblia de verdade. Eu falo isso pra gente, me explica isso aqui, que eu sinto isso. Vai, eu tenho isso dentro de mim. Eu, eu desfruto, eu quero cada vez mais desfrutar essa vida aqui, com amor, com a minha família, com isso, né? Com isso que a gente está fazendo hoje. E eu tô mirando lá no céu, tô mirando, lá é o objetivo, mas até lá eu quero viver assim, ó, pleno, feliz, alegre, com saúde, com prosperidade, sendo generoso, vai falando tudo de bom que tiver no dicionário. Uhum, Fala, Deus, eu quero essa partinha aí. Manda essa aqui, uhum. já tá aqui, manda essa. E viver. Então é isso, é esse caminho que é gostoso de viver, né? A gente fala muito sobre Paulo, né, o apóstolo que abria mão de tudo e tudo mais, mas a gente poucas vezes menciona algumas questões. Primeiro, que Paulo trabalhava para sustentar os que acompanhavam ele. Segundo, que Ah, Paulo mesmo reconhece e ele se alegra, ele escreve aos Filipenses, depois de falar que aprendeu a viver com fome ou com fartura, no versículo é, 18 de Filipenses 4, ele fala assim: olha, no momento, agora que eu escrevo a vocês, eu tenho tudo do que eu preciso e mais. olha As só. minhas necessidades, aí ele fala, minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições de vocês, que vocês mandaram por Epafrodito, e elas são como um sacrifício suave. E aí ele começa a agradecer e a exaltar a Deus, porque ele consegue também desfrutar de ter uma vida agora que está em abundância. E aí o aspecto que eu queria colocar é que, não, Paulo, legal, bacana, mas a gente esquece também de pessoas como Priscila e Áquila, Bruno.
que eram os irmãos, os anfitriões da principal igreja em Roma. Os caras eram ricos, era um casal rico. Os historiadores, inclusive, quem viu o filme do Paulo, apóstolo de Cristo, lançou, acho que foi no ano passado, retrasado, não lembro agora quando que lançou. Mas os historiadores, eles têm uma sugestão de que Priscila e Áquila eram membros de uma nobreza um pouco mais abaixo, não era o topo do topo, mas que os caras conseguiam sustentar ou acolher mais de 100 irmãos nos lugares que eles tinham como propriedade. E aí eu viro para os cristãos de hoje, eu falo o seguinte: se eu vou demonizar o dinheiro, os recursos, as propriedades, os bens, então eu tiro o espaço de influência, inclusive na nobreza. Perfeito. O que seria de Priscila e Áquila se Paulo tivesse pregando um evangelho contrário a riquezas e prosperidade financeira e a bens? Não teria com quem compartilhar. Então eu acho que a beleza do evangelho e da vida com Jesus é a gente começar a sair da caixinha e entender uma coisa que você falou, que é, eu vou parar de olhar para o outro. Não é porque o outro tem não sei quantos milhões na conta que eu tenho que ter. Eu tenho que estar feliz com o que eu tenho e aprender a lidar com o que eu tenho. O que mais eu aprendo, Matheus, e eu acho que a gente tem que lembrar disso, é observando o que está em torno da gente, né? Então, cada dia mais eu também falo, Deus, me dê olhos para enxergar aquilo que eu possa aprender sem ter que passar por aquilo. As coisas ruins. Vou falar. Então, olhos, me dê sabedoria para enxergar isso daí e entender, não, isso não é bom. Isso não é legal. Não é esse caminho aí. E uma das coisas é isso aí, que o dinheiro é longe de ser algo que lhe traz a felicidade. Ele é um instrumento de tudo, mas é longe disso. Então, por eu conviver num meio que eu enxergo muito isso em pessoas que têm muito dinheiro, que hoje são realmente, que têm posições, que têm empresas, que têm cargos e têm realmente dinheiro, enxergar que isso... Então, assim, eu posso atingir esse patamar aí e estar desse jeito aí destruído, isso eu não quero, tá? Então, assim, esse é a referência de felicidade ou de plenitude, não. Longe de ser isso, entende? Então, olhar para isso e já entender que quando eu chegar lá, eu não preciso chegar lá desse jeito. Eu não quero isso. Entende, Matheus? Então, tem muita gente que, por mirar só no dinheiro ou só nessa posição, vai entregar a sua vida. Às vezes não vai conseguir chegar nessa posição, mas vai perceber que isso não é tudo. Então, eu já olhar antes de saber que isso não é tudo na minha vida, já me faz uma trajetória muito mais gostosa. Então, eu tenho que já viver hoje para chegar lá e isso ser mais um. Opa, mais um ponto aí, legal. Agora também eu tenho dinheiro para quanto eu quiser? Você ganhou mais isso aí. Eu tenho saúde? Mais um pontinho aí, ó, saúde. Amor, mais um pouquinho aí, derramei em você. Então, você observar que isso não é tudo, pronto. Então, sua vida já muda aqui. Peraí. Então, quer dizer que ser rico não significa felicidade plena, coisa tudo ali. Não. Então eu vou curtir o momento aqui agora e vou tentando ganhar dinheiro. É isso? É isso. Então, eu já enxerguei isso lá atrás, não é o meu motor. Ganhar dinheiro não é o meu motor, entendeu? Ele precisa, sim, mas ele não é meu alvo, ficar rico, ficar milionário. Ele não é meu alvo hoje. Então, é doido isso. Perceber que isso não vai trazer nada. Eu ser um cara X, só amor. Eu sou só amor. Eu sou um cara que só entrego minha vida inteira para os outros, para isso aqui. Vai me trazer essa felicidade? Também não. Não, o amor, eu falo só o amor, sim. O amor aqui dentro de casa, amigos, com minha família, principalmente. Eu sou muito esse negócio da família, meus filhos. Eu tenho uma missão aqui, que é educar 3 crianças aqui, cara. E cuidar da minha esposa. Essa é a minha primeira missão aqui. Minha missão não é salvar o mundo, cara. Minha missão, isso aí foi... Eu vi mas Jesus já veio. Ele não me deu essa ainda. Salva o mundo. Boa. Eu vou ajudar primeiro. Vocês aqui, tem que estar todo mundo aqui em ordem. Se eu estiver falhando em casa em algum aspecto, eu estou falando na minha missão, que é cuidar da minha esposa e dos meus 3 filhos. Essa é a principal. Secundária, aqueles que estão na minha volta. Essa é o negócio, essa é a vida. Então, se eu ser só amor, vai funcionar também? Entregar a minha vida, como eu já vi isso no meio de pastor, enfim, né? E vai servir eu entregar tudo para todo mundo. Venha, tudo de vocês, eu não tenho nada. É porque Deus é generoso. Tó, meu amor inteiro, tó, meu tempo, tó, minha disponibilidade, tó.
em casa, não tem nada. Isso aí não é amor, cara. Isso aí Boa. também. Cheguei e falei, Isso. não é desse amor aí que eu tenho que viver. Exatamente. Não é desse amor, é tudo amor de outra maneira. Então, esse é o alvo, ser eu falo assim, eu vou brincar aqui do jeito que eu Fica à brinco. vontade. Eu vou virar a nova Madre Teresa. Eu uso ela de referência porque eu não sei outra, né? Como se ela fosse. Aham, aham. Eu não sou a Madre Teresa, cara. Eu não sou. Eu tenho meus falhas, mas a minha obrigação é aqui dentro de casa. Essa é a minha Boa. maior. E aí sim, eu expandindo isso. E aí vai expandindo para os amigos, para a empresa, para os clientes, para aquele círculo, para a internet. Cara, que proporção pode virar? Aí sim. Mas aqui, o miolo, aqui, o centro, que realmente é a base, o cerne, é aqui em casa. E É. isso não pode desgringolar, tá? Então, Boa. assim, vou mirar aonde? Eu vou olhar, e aí sim, que vem de novo. Eu estou olhando, estou observando, falando, aonde que tá, onde que tá o pulo do gato aí? Ah, não, já deu para ver que esse também não serve. Então, a gente observando a vida, a gente consegue É ter os verdade. motivos, né? Então, a gente É. tá falando, já pulou para. Mas é interessante porque a gente começa a perceber que o dinheiro é um dos pontos em que nós deveríamos estar atentos, mas que nós estamos falando de algo que vai muito além disso, Bruno. Então, você bem falou, e me lembra muito o que Paulo estava falando em 1 Coríntios 13, né? Eu posso ser o doutor em toda a ciência, eu posso me dedicar todo o meu tempo para conhecer as revelações, até mesmo da Bíblia, de tudo que eu quiser. Cara, não é isso que vai me trazer satisfação. Eu posso dar meu dinheiro para os pobres, eu posso entregar minha vida para ser queimada. Não é isso que vai trazer felicidade. Eu posso ser o cara mais rico do mundo, conquistar tudo e tudo mais, e vou chegar no final da vida como Salomão, frustrado, louco, com 1000 mulheres na cabeça para ter que sustentar, e falando, ó, é tudo correr atrás do vento. Olha só. É tudo é vaidade. Eu acho interessante. As pessoas leem Eclesiastes, eu acho que com uma visão meio assim, espiritualista demais, mas eu quero só lembrar para quem, nessa nossa conversa, né? O livro de Eclesiastes é escrito por Salomão no final da sua vida, aparentemente, né? Ele não fala que é Salomão, ele só fala que é o rei filho de Davi. A gente faz a conclusão que é Salomão, mas no final da sua vida, o cara que foi o rei mais rico da história da nação de Israel, que mais teve posses e ganhos e tudo mais, e esse cara chega no final da vida deprimido, ele chega mal, ele vira e fala o seguinte, olha, é mais proveitoso ir na casa onde tem luto do que na casa que tem festa. Esse Nossa. cara, ele tá depressivo, velho. Aí. Ele vira e fala assim, ó, eu descobri que na vida nada se cria, nada é novo, tudo já aconteceu, vai só acontecer de novo. O cara tá mal, por quê? E aí eu entro no pontinho que você falou, que é o seguinte, gente, por que eu não aprendo com tal pessoa? Para lá, Salomão ganhou tudo que ele tinha para ganhar de dinheiro, de riqueza, de influência e tudo mais, de poder, e não foi isso que trouxe a satisfação. Faltou um negocinho. E aí, quando você estava falando, Bruno, eu escrevi algo, o Espírito Santo trouxe para mim e falou o seguinte: olha, o Espírito Santo falou comigo, né? Justamente porque eu estou em vocês, que vocês podem ter dinheiro. Porque o segredo, a chave, é justamente uma vida de liberdade com o Espírito. Por que, que o mundo se afunda no dinheiro e se perde no meio do caminho? Ou, infelizmente, por que, que muitos cristãos, muitos desses líderes grandiosos se perdem no meio do caminho com relação ao dinheiro? Justamente porque, em algum ponto, a liberdade e a espontaneidade do espírito foi substituída ou por um objetivo fixo em dinheiro ou Sim, nas obrigações que tem que ser feitas. nas- Né? tá certo, tá certo. Então, assim, a gente precisa começar a entender de uma vez por todas que nós temos o que o mundo não tem, que é É, a capacidade espiritual de administrar, de prosperar, de investir, de ser generoso, de contribuir. e tudo vem dele, hein, Matheus? E é tudo. Exato. E eu quero sim que tudo seja, que continue a vir dele. Essa prosperidade, esse formato de enxergar o mundo, não no dinheiro, mas sim nesse aumento gradativo dessa. Então, que ele nos faça enxergar e que nos dê um coração e uma mente que entenda que tudo vem dele e que aquilo não nos domina, né? Seja o dinheiro, qualquer uma desses pilares, eles não nos dominam, e sim o amor de Deus, né? Então, a gente pode estar também, a gente se pega numa luta desenfreada por alguma coisa, seja ela por dinheiro, mas aí é o momento de você falar onde eu tô, o que eu tô fazendo,
que patamar, onde eu estou pisando, né? E aí sim você fala, Deus, tá aqui, me usa, veja para que lado que eu tenho que ir, para que direção eu vou seguir, né? E é Uhum. isso. Você tá atento até a sua vida, porque a gente também pode estar desbalanceado, né? Vamos falar assim. E o legal é que a gente trazendo para esse aspecto de compreender que tudo vem dele, mais uma vez a gente pode lembrar do conselho que Paulo deu a Timóteo, né? Em 1 Timóteo 6, no versículo 17, está escrito: olha, ensine aos ricos desse mundo, obviamente, ele está escrevendo para cristãos. Então são irmãos convertidos que são ricos nesse mundo, que não se orgulhem, nem confiem em seu dinheiro que é incerto, Sim, mas que a confiança deles deve estar em Deus, que sim, provê ricamente tudo de que necessitamos para nossa satisfação. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com o necessitado, sempre prontos a repartir. Em legal. nenhum momento você vai ver Paulo falando, abre mão da riqueza, não Então, vai. pode ter rico na igreja, para com isso, que loucura que é essa, vamos ver todo mundo para Jesus. Não, Paulo está falando, olha, existe uma forma de servir a Deus com dinheiro, Sim, que legal, com né? dinheiro. É. Inclusive para os romanos, muita gente não sabe, mas quando Paulo está falando sobre os dons na igreja e sobre a diferença dos membros, uma das funções que Paulo fala lá em Romanos 12 é o seguinte: se você quiser servir a igreja através da contribuição financeira, ótimo, é possível, apenas faça com generosidade e espontaneidade. É simples, cara, é de boa, a vida é normal ter dinheiro, E entendeu? aí, Deus, que entra assim, eu acho que Deus vai liberando, não sei nem a palavra que usa, mas aquilo que você realmente está passando para frente. Então, assim, Isso. por que ter um multicanal, vamos falar assim? Então, hoje vamos falar que é multicanal. Eu quero ser um canal de generosidade financeira, eu quero ser um canal de generosidade no amor, no conhecimento, em tudo. Por quê? Porque eu sei que todos esses canais tá disponível para mim através de Jesus. Isso. Então, assim, como ele disse aí né, que ele seja usado dentro da igreja com a riqueza, sim, mas hoje eu tenho um combinado com Deus que eu quero falar, eu quero, pode me dar todas. Se você me dá, eu quero ser esse canal da riqueza, me dá mais canal de sabedoria, mais canal de amor. Eu quero isso. Claro. Ele faz parte de mim. E se ele pôs isso dentro de mim, dentro de você, por que não? Quem pôs isso? Exato. O Espírito Santo fala comigo dessa maneira. Então, hoje eu estou falando com multicanais aqui, não estou falando só com só ser o canal da riqueza. Faz parte. Eu não quero ser só o canal X, eu quero ser multicanal. Eu É quero estar isso aí. conectado com Deus e ele falando, Tó, vai, vamos distribuir isso aí. Joga o E, sinal. e eu acho que a gente consegue. A gente está chegando aí, tá, falta 10 minutinhos aqui para dar 6 horas. A gente consegue, talvez, Bruno, fazer esse. Pegar, né? Generosidade na questão do tempo, da disposição, o coração, a espontaneidade do Espírito Santo, o instrumento que é o dinheiro, a gente consegue juntar tudo isso e mostrar, eu acho que é algo que pelo menos me marcou muito na nossa conversa, que para mim foi muito interessante. É o seguinte, a gente tem que lembrar que todas as coisas, né, que tudo isso que nós estamos falando, tem algo que meio que arremata tudo isso, que está segurando tudo isso junto, que é a espontaneidade, a liberdade que nós temos com o Espírito Santo, que fala conosco diariamente. Então, lá no começo da nossa conversa, você falou isso. Falou assim, Mateus, não adianta. Generosidade vem com espontaneidade. Esse negócio, é eu e o Espírito Santo aqui, ó. Sim. E se ele está colocando no meu coração, se eu dou liberdade para ele me falar, por que eu não vou obedecer? Sim. Então, eu acho que esse é o ponto que, assim, que eu gostaria de voltar para a gente meio que caminhar para o fim da conversa agora. Que é a importância de nós pararmos de transformar a vida cristã em algo que é distinto, como se tivesse uma vida secular e uma vida espiritual. Matheus, você falou tudo que eu vivo e que eu peço que cada vez mais seja isso na minha vida. Não existe essa separação, cara. Eu não consigo nem entender o que é essa separação. Como eu disse para você que, né, encontrei a palavra mesmo, ser convertido, vamos falar 20 anos, Uhum, uhum.
entreguei minha vida para Jesus no formato que todo mundo conhece aqui. Mas sempre frequentei, ia em igrejas e tal, mas eu já conheci um Jesus mais leve, né? Eu já conheci de forma, né? Eu te falei aquela vez. E eu já Sim. conheci ele numa casa de uma pessoa que não era nem chamada de cela, não era chamada de nada, era vem aqui escutada sobre a Bíblia. Isso foi 20 anos atrás. Então eu já vivi nessa leveza de não fazer por aparência, de não fazer por necessidade, de não fazer nada se não fosse pelo Espírito Santo e por você. E não dividir, eu nunca consegui dividir, isso é muito gostoso de sentir isso, né? E eu percebi isso no que a Gica teve essa transformação, e aí eu falo que ela veio de um formato de igreja, de Mais instituição tradicional. tradicional e voou, né? Eu falo que eu estava aqui, ela voou, né? Ela passou e eu falei, tutora, obrigado, Gica. E aí não existe essa divisão dentro de você conhecer Jesus. Para mim é impossível ter essa divisão. A gente carrega essa igreja em todo lugar que a gente vai. E não quer dizer que eu sou santinho, porque eu sou um cara bocudo, sabe? Falo besteira, brinco, né? Mas eu não tenho essa distinção do que é Jesus numa vida dentro da igreja ou fora, com os irmãozinhos ou não irmãozinho. E eu tenho uma vida normal, como qualquer pessoa, que anda com pessoas, que fazem coisa que você pode não aceitar ou não aceitar. Eu não estou aqui julgando ninguém. Eu estou vivendo a vida e que eu seja instrumento de mudança. Boa. Pela observação. Pô, esse cara vive de um jeito diferente. E eu falo isso. Caramba, Bruno, você vive de um jeito diferente. Vivo, graças a Deus. E se você enxergou algo diferente, é porque é Jesus. Não tem nada do Bruno, porque eu sou bocudo, sou isso, sou aquilo. Eu sou o normal. O diferente de mim é Jesus. Eu vivo debaixo de uma aliança com Jesus, né? Então, não existe essa separação. E essa generosidade, da mesma forma, não é só na igreja, é no seu dia a dia. É com Isso. aquela pessoa que está do seu lado. Essa é a generosidade, de entender a dor do seu irmão, de entender com o que ele vem passando, seja financeiro, seja dentro de casa, e isso é a generosidade. Então, eu ia na igreja e ia lá, a paz, irmão, vire para o seu irmão do lado, e a paz. Eu nunca entendi isso, porque eu falava, cara, minha empresa lá é muito mais uma igreja do que uma empresa, e a igreja é muito Boa. empresa do que uma igreja. Então, inverteu. Porque a paz, irmão, tudo de bom essa semana abençoada. Eu não sabia nada, o cara estava estrupiado, eu dava a paz e, nossa, estou ajudando o irmão. E aí, lá na empresa, eu como uma família. E aí, como é que foi o fim de semana? Brigou com a mulher? Vem cá, vamos conversar. O que aconteceu? Vem cá. Não, isso aí tá errado, vamos seguir para esse lado. Então, você fazia ali aquele papel de corpo de corpo de Cristo mesmo, de aconselhamento, de conversa, de palavras de ânimo, de motivação, de direcionamento, de falar o que é Jesus dentro da empresa, com meus amigos. Então, qual é a diferença do prédio físico para isso? O físico eu fazia muito menos. Eu acho que eu expressava muito mais Jesus nessas conversas do que dentro da igreja. Então a gente não pode separar. A gente é um corpo vivo, né? E a gente não é perfeito. Boa. Eu não me cobro perfeição nenhuma. Lógico. Eu não cobro perfeição nenhuma minha e não tenho vergonha. Você fala, mas você fez isso mesmo? Eu sou assim. E que Deus que me transforme, então, para melhorar. Identifiquei. Posso melhorar. Jesus, agora é com você, que eu sou meio ruim para mudança aqui. Olha que doido. Cara, eu quero essa intimidade cada vez maior. Jesus, essa é intimidade que eu quero. De falar assim, isso eu não estou dando conta de mudar muito aqui, me ajuda. Manda aí. E vou te falar, algumas áreas que eu precisei dessa transformação veio assim, ó. Eu falo que quero raio. Quero raio. Mas como? Raio. Pá, Bruno, chegou. E ó, algumas coisas aconteceram assim, é muito louco. Isso é bom demais, Bruno. Assim, eu tenho um anseio por ver a igreja, agora a igreja não é instituição, né? A igreja nossa, as pessoas, com essa cabeça, assim, porque eu fico vendo, volta e meia eu assisto o Shark Tank, né? Sim. O Shark Tank lá que tem a Camila, tem o Kaito, tem o cara do Polishop, que eu sempre esqueço o nome dele. Enfim, eu gosto também também gosto de ver bastante dos Estados Unidos. Mas eu fico assim, cadê os empresários, os empreendedores cristãos? Esses caras, a gente que devia estar ensinando o que é ser bem-sucedido, velho. Que louco, né? Entendeu?
Cadê os cristãos? Tipo assim, velho, cadê os... Esse dia pra trás, eu tava vendo mais um filme que saiu recentemente no cinema e eu fiquei lembrando daquele ator que faz o Guardião das Galáxias, o Chris Pratt, que ele é É, cristão e ele tá sendo meio que cancelado na internet porque ele constantemente usa do tempo dos seus discursos para poder falar de Jesus e mostrar a beleza, e não uma religião, mas mostrar a beleza e os legal. valores, os princípios, né? Sim. Eu fico, cara, é disso que nós estamos precisando de crente que entendeu o que é ser um empresário de excelência. Matheus, e eu nunca tive esse formato aí, pessoal agora, assim, eu nunca, tudo é pessoal, na verdade, né? Falei um monte Uhum. de... eu nunca tive esse formato de enxergar que a gente precisava de empresas, de empresários que estivesse carregando essa palavra de Deus dentro deles, né? E ultimamente eu tive isso, cara. Que Muito coisa doida. isso de falar assim, isso aí para mim a Gica sempre fala dos fins dos tempos, né? Eu falo, isso aí vai demorar um monte. Que o quê, né? Estamos esperando 2000 anos. Você acha que vai ser agora? Você virou a Ah, especial, né? Nossa geração é tão especial. Já tá chegando, faz 2020 anos. E aí eu falo, mas aí ela falou, não, os fins dos tempos. O dia que eu senti, que eu falei assim, tem que ter cristão com poder financeiro, com empresas que geram recursos para serem usados para o reino mesmo, aí me deu um negócio. Falei, Gica, agora sim eu senti agora o algo. trem pegou, agora o negócio chegou aqui. Eu venho percebendo isso e é algo que vem tocando, né, no meu coração mesmo, de que tem que ter pessoas com disponibilidade, inclusive financeira, para Jesus. Lógico, Eu fiz uma concordo. pergunta outro dia para um cara aí, que é um pastor. Eu falei, por Uhum. quê? Porque esse dinheiro, essa concentração de poder de dinheiro está na mão, então, dessas pessoas que são anticristãs, né? Por que isso, então, hoje? Porque o mundo Uhum. é maligno? Por quê? E por que o cristão, o mundo inteiro cristão, não pode ter esse poder também de influência, inclusive na economia? Então, a gente vive debaixo de empresas que são satânicas, demoníacas, e a gente não faz nada. Eu só paro de consumir os produtos de X marca porque lá é do diabo. E a igreja ensina isso. A pasta de dente e tal não usa. Tal coisa. Beleza, mas o que nós estamos fazendo então do outro lado? Você fez a pasta de dente de Deus, né? A pasta de dente é da empresa satânica. Beleza, então você fez a pasta de dente de Deus também? Não. Então ninguém vai escovar o dente. Como é que fica? É doido isso, não? Parece É piada, mas verdade, mas é verdade. Mas é verdade. a igreja ensina, não, isso aí é de... Então a televisão é toda do capeta, o outro é tudo do capeta. E os cristãos, então, não vai fazer nada. Vão ficar só esperando o dia lá que ele vem com o cavalão, é isso? Não precisa fazer É. nada. Entende? Então, não, eu sinto sim, eu acho que a gente pode fazer parte do mundo. A gente está aqui no mundo e a gente está reinando em vida. E por que não Isso. ter empresas que tenham sim o cunho cristão, que sejam sim empresas voltadas a falar sobre Jesus, que tenha outra visibilidade, e aí eu acredito nisso hoje, Matheus. Não, Então, só meter o pau no mundo pelo dinheiro, mas não fazer nada do outro lado, não. E é eu isso acho aí. que vem acontecendo, eu não sei se isso né, vem multiplicando aí, mas eu vejo também empresários de sucesso estão falando assim, o sucesso aqui é Jesus e nós vamos ampliar, e nós vamos ajudar, É, e eu sigo algum desses empresários e vejo assim, pô, que caminho legal que está seguindo, né? é. Então, nem sei como a gente entrou nesse assunto aí, mas é isso. É, A gente faz parte de uma sociedade e o cristão, sim, tem que voltar os seus recursos para isso, para essa generosidade. E eu exato. acredito nisso. Cara, que conversa maravilhosa. Passou voando, deu 6 horas já aqui. Eu anotei. Quando eu paro, eu anoto. Daqui a pouco eu vou compartilhar com o pessoal. Que Mas, legal, Bruno, mano. obrigado, cara. Obrigado por esse tempo. Obrigado por ter disponibilizado esse espaço na agenda para conversar. Eu fiquei fascinado. Amei a conversa. Obrigado demais. Feliz, cara. Espero que faça sentido, né, a minha conversa. E te dou os parabéns mais uma vez aí. Você vai se sentir algo maravilhoso e a gente se aproxima Obrigado. de verdade do que esse amor do Pai, cara. É É muito. verdade. E que você vai sentir algo bem, bem legal, né, cara? A família Valeu demais.
Deus colocou no coração aí, principalmente desse patriarca aí, que é igual você, como a gente é, que é bonito e é gostoso de viver. E o amor e o dinheiro faz parte disso aí, pela É provisão das, verdade. né? Estamos falando de dinheiro, de abundância e de generosidade. Tudo isso eu acho que a gente tem que estar no pacote. É isso aí, meu irmão. Bruno, obrigado. É Ó, que... valeu demais. Um abraço para você, para Gica, para Valeu, os meninos, Jordano, Lorenzo, valeu. Charlotte. Manda um beijão para todo mundo aí. Beleza, valeu. Um abração. Um abraço, cara. Valeu. Gente, que conversa maravilhosa, que coisa incrível. Eu anotei um monte de coisa. Eu quero ler alguns pontos que eu anotei aqui com vocês. Eu vou até reativar os comentários aqui. Tem 4 perguntinhas aqui que eu vou responder rapidinho. Eu tenho um compromisso hoje. Mas vamos lá, deixa eu compartilhar alguns pontos dessa conversa que eu achei fantástica. Obrigado, Bruno. Obrigado, Gica. Que coisa maravilhosa. Vamos lá. Generosidade só existe com espontaneidade ou com liberdade. Anota isso aí. Ninguém é generoso por obrigação. Nenhuma generosidade é expressada com obrigatoriedade, ok? Esse foi o primeiro ponto que eu anotei. Outra coisa que eu anotei aqui. Prosperidade financeira é algo bom, é de Deus. Não tem problema buscar por prosperidade financeira. Não existe demonização de multiplicação de recursos. Apenas aprenda a viver em liberdade com o Espírito Santo e deixe ele te conduzir nesse processo. Outra coisa que o Bruno conversou comigo aqui, que eu achei fantástico, é que ele falou o seguinte: olha, dinheiro não é tudo, mas faz parte de um todo. Olha o que eu anotei. Dinheiro não é tudo, mas faz parte de um todo. É um instrumento poderoso nas nossas mãos. Então, por que eu vou ficar rejeitando ou demonizando dinheiro? Se com o dinheiro hoje na nossa sociedade a gente pode alcançar mais vidas, a gente pode propagar ainda mais o evangelho, a gente pode alcançar lugares que a gente nunca imaginou. Então, lembra-se disso. Dinheiro não é tudo, mas faz parte de um todo. Outra coisa que a gente comentou um pouquinho na live, que eu gostaria também, coloquei como ponto aqui, é prosperidade não é enriquecimento apenas. Esse é um ponto muito interessante. Ser próspero não é ter mais dinheiro, cada vez mais dinheiro. Ser próspero está vinculado a contentamento, a satisfação, a compreensão de qual que é a sua verdadeira alegria, de quem que de fato promove esse senso de realização. Ok? Prosperidade é você conseguir desfrutar, estar contente, satisfeito, independente da sua circunstância, inclusive financeira. Outra chave que eu anotei aqui, outro ponto interessante, que foi o que eu compartilhei, algo que o Espírito Santo falou comigo quando o Bruno estava falando, sobre não termos medo de investir e de buscar por mais recursos financeiros. O Espírito Santo falou comigo, é porque vocês me têm, né, o Espírito Santo falando, é que vocês podem então ter dinheiro. Nós temos a chave, que é a rendição ao Espírito Santo. Se nós temos o Espírito Santo, então por que ele não pode nos conduzir e nos ajudar a administrar cada vez mais recursos financeiros? Ok? Então, mais um ponto que eu anotei, é porque nós cristãos temos o Espírito Santo, que podemos administrar cada vez mais com excelência. E por fim, o último ponto que eu anotei aqui, que foi nessa fala final do Bruno, que é o seguinte: não existe separação entre secular e espiritual. Nós levamos a igreja, ou melhor, nós somos a igreja aonde quer que nós estejamos. Seja na empresa, seja na família, seja numa faculdade, seja numa pós-graduação, seja na escola, não interessa. Nós somos a igreja, nós levamos o reino de Deus em todos os lugares, ok? E por isso podemos manifestar toda a maravilhosa realidade espiritual, abundância de recursos e assim por diante. E para finalizar, as perguntinhas aqui, para a gente finalizar, vamos lá. Se já somos abençoados com toda sorte de bênçãos, o que temos que pedir? Boa pergunta. Se você já tem tudo, você vai pedir pelo quê? Mais fácil você agradecer e desfrutar de tudo isso. Dinheiro, ok, esse aqui foi só um comentário, não foi uma pergunta. Essa outra pergunta aqui não está vinculado
com o tema. Pergunta. Ah, sim. Ok, eu sempre comparo o jovem rico e Zaqueu. É interessante isso, porque o jovem rico ele se pautava no seu bom comportamento, né? Na sua capacidade de cumprir a lei. Ele se sentia digno de poder ser discípulo de Jesus e herdar o reino de Deus, né? Enquanto Zaqueu reconheceu a sua fraqueza, a sua corrupção, a sua fragilidade e por isso foi transformado. Então, é muito interessante que Jesus ele atua conhecendo o coração de cada um. Então, por que Jesus não mandou Zaqueu entregar todos os seus bens aos pobres? Porque Jesus já havia percebido que em Zaqueu havia um coração arrependido, havia um coração sincero, havia alguém que reconhecia as suas falhas. Enquanto para o jovem rico ele precisou mostrar isso. Jesus toca na ferida do jovem rico, né? O jovem rico fala assim: bom mestre, o que tenho que fazer para poder dar o reino de Deus? E Jesus então vai instigando ele ali até ele falar: tá bom, então doa tudo para os pobres e vem e me segue. Então Jesus ele está querendo apenas expor a fragilidade daquela fé do jovem rico, que na verdade não era baseada numa salvação através do Cordeiro Santo e Imaculado de Deus, mas através das suas próprias obras. Ok? Deixa eu ver se eu consigo responder mais alguma coisa aqui. Sobre finanças. Não temos, então nós temos algumas outras perguntas teológicas. Por favor, se você fez uma pergunta teológica, como o Gilberto fez aqui para mim, tá? Faz no meu direct, não faz aqui não. A live está sendo específica sobre finanças, vai ficar salva. Então não quero ficar divagando pelos temas. Foi um tempo maravilhoso. Obrigado pela paciência de vocês. Tá bom? Vou responder só essa aqui da Tati para a gente encerrar. Como acessar as bênçãos de Deus? Você fala como se fosse tão fácil, mas ainda não entendo. Efésios 1:3 fala que em Cristo estão todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em Cristo. E agora nós estamos em Cristo. O acessar as bênçãos de Deus, na verdade, nada mais é do que você compreender aonde você já está. É porque você já está em Cristo que você já tem acesso a todas as bênçãos. Lá em 2 Coríntios, também no capítulo 1, está escrito o seguinte: porque quantas forem as promessas de Deus, tantas têm em Cristo o sim e o amém. Lembre-se disso. Como que na nossa vida nós acessamos recursos, bênçãos, prosperidade, uma vida renovada, um casamento, tudo que nós queremos, todas as bênçãos. Como que nós alcançamos isso? Através de Cristo. E Cristo está vivo. Ele é uma pessoa. Ele está disponível para um relacionamento. Então a vida cristã, como nós falamos, eu e o Bruno que conversamos sobre isso, a vida cristã é uma vida de intimidade, é uma vida de liberdade, de espontaneidade, onde eu estou em conexão constante com o Espírito Santo. E ele me leva, então, a acessar tudo aquilo que já foi disponibilizado pela cruz em Cristo. Não é na minha obediência, não é no meu comportamento, não é no que eu consigo fazer, é na minha sujeição, na minha rendição e entrega ao Espírito Santo. Qualquer outra dúvida que vocês tiverem, fala comigo no particular. Eu preciso sair, eu preciso correr. Tenho outro compromisso aqui. Me perguntaram mais cedo. Eu sim vou estar amanhã lá na comunidade Âncora. Nossa reunião pela manhã, às 10 horas da manhã. Se você é daqui de Brasília, você é mais que meu convidado. Gente, obrigado por esse período. Eu espero conseguir refazer 2 lives que eu tive que cancelar essa semana, que foi com o Vinícius e com o Daniel. Estou só remarcando com eles para dias que eles estão disponíveis, para a gente poder fechar com chave de ouro. Eu vou fazer um post com todas as pessoas que eu conversei, tá bom? Que é o Bruno Berardo, que é da Reset Graça hoje, né? Reinhard Hitler, Vitor Azevedo e Sérgio Ponce, Vinícius e Daniel. Então eu vou fazer um post, vou marcar todos eles, e aí vocês podem seguir, podem continuar acompanhando. Então acredito que vocês poderão também muito aprender com essas pessoas, tá bom? Quero fazer mais vezes, quero fazer mais lives com mais assuntos, mas por enquanto é só. Gente, um beijo para vocês, a gente se vê por aí.